Em fundo branco, logo da Fundação Dorina centralizado. Abaixo, logos. Lego Braille Bricks, Cepidis, Unesp e Unoeste. Peças de Lego cobrem a tela e o fundo fica roxo. Surge título: 10º curso de formação de educadores para o uso do Lego Braille Bricks, primeiro semestre 2024. Jogos e brincadeiras. Práticas com o uso do Lego Braille Bricks. 4 faixas coloridas surgem na tela com desenhos diversos. Professora na tela sobre as faixas coloridas. Olá, eu sou a professora Bianca Chaló e vou conversar com vocês sobre a importância do lúdico na educação infantil. Como isso acontece com a criança com deficiência visual e aonde o Lego Braille Bricks entra como um grande aliado nesse processo. Mas antes, farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 35 anos, tenho pele branca, cabelos castanhos, lisos, longos, que estão soltos. Estou usando uma blusa preta com estampas de folhas brancas. As atividades lúdicas oferecem uma série de benefícios para o desenvolvimento das crianças. No desenvolvimento cognitivo, o brincar estimula a imaginação, a criatividade, o pensamento crítico, ajudando as crianças a aprenderem a resolver problemas e tomar decisões. No desenvolvimento emocional, o lúdico permite que as crianças expressem suas emoções, aprendam a lidar com as frustrações e desenvolvam habilidades de autorregulação emocional. No desenvolvimento social, o brincar em grupo ajuda as crianças a desenvolver habilidades sociais, como cooperação, empatia, comunicação, além de aprenderem a respeitar as regras e limites. No desenvolvimento físico, os jogos e atividades lúdicas promovem o desenvolvimento motor, a coordenação, a resistência física das crianças. O lúdico torna o aprendizado mais divertido e envolvente, aumentando a motivação das crianças para explorar novos conhecimentos e habilidades. Portanto, o lúdico é uma parte essencial da formação infantil. As crianças usam a imaginação para representar objetos, situações, personagens, através de brincadeiras e atividades simbólicas. Chamamos isso de brincar simbólico. As crianças tendem a imitar o que veem em seu ambiente. Por exemplo, uma criança pode imitar a sua mãe ao brincar de casinha, agindo como se fosse uma mãe cuidando de uma casa e das bonecas. O brincar simbólico permite que as crianças pratiquem habilidades sociais, desenvolvam a criatividade e compreendam o mundo ao seu redor de maneira lúdica e segura. Mas e a criança cega? As crianças cegas também brincam e desfrutam de atividades lúdicas, assim como as crianças que enxergam. No entanto, é importante lembrar que as crianças com deficiência visual aprendem por meio da experiência. A estimulação dos sentidos remanescentes será fundamental para o seu desenvolvimento e compreensão de mundo. Para que isso ocorra, ela necessitará da intervenção de familiares e professores. Ou seja, na maioria das vezes, a criança cega precisará ser ensinada a brincar. Brincar de bonecas, por exemplo, pode ser uma brincadeira difícil e pouco estimulante para crianças com deficiência visual. O que fazer com a boneca? Vestir, desvestir, pentear, fazer dormir, colocar e tirar calçados, meias, arrumar o cabelo, dar banho, mamadeira, comidinha, remédio. Todas essas são ações semelhantes às que fazemos todos os dias. Mas como quem não enxerga não tem como observar alguém praticando isso, não poderá reproduzir tal comportamento. Alguém deverá ensiná-las. Uma criança que não costuma brincar de bonecas, desenvolvendo ações de cuidados do dia a dia, poderá ter dificuldade em realizar muitas dessas atividades com autonomia. O Lego Braille Bricks entra como um grande aliado nesse processo. Mas o que é o Lego Braille Bricks? O Lego Braille Bricks é um conjunto de peças de Lego, especialmente projetadas para auxiliar no aprendizado do Braille.
É uma ferramenta educacional inclusiva que auxilia no aprendizado do sistema Braille de forma lúdica e criativa, durante o processo de pré-alfabetização e alfabetização de crianças com deficiência visual de 4 a 12 anos. Podemos utilizar o Lego em diversas áreas, como veremos a seguir. Na alfabetização em Braille. O Lego pode ser usado para ensinar o alfabeto Braille, permitindo que as crianças construam palavras e frases em Braille. Os educadores podem criar atividades que envolvam a correspondência entre as letras impressas e Braille. Identificar as letras do nome, trabalhar o alfabeto, formar palavras, com o jogo da forca, o bingo das letras, das sílabas ou das palavras, caça-palavras, encontrar a letra errada ou a letra faltante. Placa de montar com peças de Lego Braille Bricks dispostas, formando 3 palavras com espaços de uma peça faltante em cada uma: panela, tesoura e cabide. Ao lado da placa, pequeno pote com mais peças. Atividade complete a letra faltante. Nessa atividade, eu trouxe 3 palavrinhas que estão faltando letrinhas. Trouxe as mesmas palavras aqui. Ao lado delas, as mesmas palavras em plaquinhas amarelas com tinta e Braille. Nesse material, com letra ampliada e Braille. Isso é opcional. Pega o pote ao lado. A criança pega um recipiente com várias letrinhas, manuseia. Ela chacoalha o pote e pega uma peça. E vai tateando até encontrar a letra faltante. Coloca a peça de letra B ao lado. Pega a nova peça do pote. Tateia. Letra N. Ela encaixa a peça na palavra. Depois, é só encaixar e completar a palavra. Panela. Devolve a peça B ao pote e sorteia novamente. Próxima palavra. Ela pega a peça de letra R. Tesoura. A letra faltante é a letra R. Encaixa na palavra. Tesoura. Última palavra. Aponta para a última palavra. Cabide. A letra faltante é a letra B. Sorteia. Letra M. Coloca a peça do lado. Letra B. Encaixa a peça na palavra. Cabide. Bianca na tela. Matemática em números. As peças numéricas do Lego Braille Bricks podem ser usadas para ensinar conceitos matemáticos, como números, operações matemáticas básicas e fórmulas. Alguns exemplos de atividades: conhecendo os números, organizando a fila numérica, números pares e ímpares, descubra o número, bingo numérico, operações matemáticas. Placa de montar com peças de Lego Braille Bricks dispostas e o pote ao lado. Nesse exemplo de atividade, eu trago algumas operações matemáticas. Lembrando Pega uma peça. que no Braille, os números são representados por letras, precedidas Mostra peça branca. pelo sinal de número. Quando esse sinal aparece, Aponta para a peça de letra G e 7. isso daqui, essa pecinha representa o número 7. Quando eu tiro esse sinal, ela é a letra G. Nesse exemplo, Mostra as peças montadas na placa. temos aqui sinal de número, número 8, menos sinal de número, número 3. Para colocar o resultado, eu preciso encaixar aqui o sinal de igual. Pega a pecinha de igual e encaixa na sequência. Depois, o sinal de número.
Encaixa a peça de sinal de número. E agora, a criança procura o resultado. Sorteia no pote. Coloca a peça do lado. 2, Coloca ao lado. 5, Encaixa a peça no resultado. temos 8 menos 3 é igual a 5. Devolve as demais peças para o pote. Na sequência, temos Mostra as peças na placa. 14 dividido por 2 é igual, Encaixa a peça de igual. sinal de número, Encaixa a peça de sinal de número. busque o resultado. Sorteia no pote. Sete. Encaixa a peça na sequência. 14 dividido por 2 é igual a 7. Bianca na tela. Desenvolvimento de habilidades táteis nos aspectos psicomotores. Estimula o desenvolvimento de noção espacial, noção temporal, coordenação motora fina, motricidade, lateralidade, estimulação tátil, além de favorecer os aspectos cognitivos, como atenção, concentração, raciocínio lógico e memória. Algumas sugestões de atividades. Torre de letras idênticas, conhecendo as formas geométricas. Caça ao tesouro. Encontre o erro. Pareamento de letras. Placa com diversas peças encaixadas em 2 linhas. Pareamento das letrinhas. Essa atividade funciona como um jogo da memória tátil. Temos aqui uma sequência de letras e na linha de baixo as mesmas letras em posições diferentes, embaralhadas. O objetivo é que a criança tateie a letrinha na fileira de cima Tateia as peças. e localize na linha de baixo a letrinha igual. Pega a peça da fileira de baixo e encaixa sobre a peça idêntica da fileira de cima. Depois é só remover e colocar com um parzinho. Tateia a segunda peça de cima. Tateando a letra Tateia as peças de baixo. e procurando a letrinha Retira a peça igual e coloca sobre a peça de cima. igual. Nessa atividade, além de trabalharmos a percepção tátil da criança com deficiência visual, Segue montando os pares. também é possível trabalhar a interação social, aonde a criança com deficiência visual pode brincar com seu coleguinha. A minha sugestão é para que esse coleguinha esteja vendado. Encaixa a última peça dos pares. Bianca na tela. Brincadeira livre. As peças de Lego Braille são totalmente compatíveis com as peças clássicas de Lego. Use minifiguras Lego para incentivar as brincadeiras, a criatividade e a narração de histórias. Criatividade e resolução de problemas. O Lego Braille Bricks pode ser usado em atividades criativas, onde as crianças podem construir estruturas, cenários, personagens, enquanto incorporam o Braille e suas criações. Isso estimula a imaginação e o pensamento crítico. Desenvolvimento de habilidades sociais. Atividades em grupo com o Lego Braille Bricks podem promover interações sociais e colaboração, permitindo que as crianças trabalhem juntas na construção de projetos educacionais. Acessibilidade em sala de aula. O uso do Lego Braille Bricks pode criar uma sala de aula mais inclusiva, onde as crianças cegas podem participar ativamente das atividades e se sentirem envolvidas no processo de aprendizado. Agora chegou a hora de você usar a sua criatividade dentro da sala de aula. Divirta-se!
4 faixas coloridas surgem na tela com desenhos diversos. Em fundo branco, logo da Fundação Dorina centralizado. Abaixo, logos. Lego Braille Bricks, CEPIDES, Unesp e Unoeste. Peças de Lego cobrem a tela e o fundo fica preto.